Eu acho que a psicoterapia, em termos gerais, aí pode ser polêmico, mas eu não sou médico, então posso falar o que eu quiser. A psicoterapia, em termos gerais, eu vejo ela ajudando mais, mudando mais vidas do que uma pessoa que só toma remédio. Tipo assim, uma pessoa que só faz terapia, eu vejo ela evoluindo mais que uma pessoa que só toma remédio. Agora, eu acho que dependendo do nível que tá ali, do jeito da sua forma de pensar, se você tá muito criativo em encontrar problemas e padrões de pensamento que vão reforçar a tua depressão, por exemplo, eu acho que o remédio é essencial. E aí tem até a galera que fala do cogumelo e tal, da psilocibina, que tem um monte de estudo mostrando que tem alguma coisa ali. Mas qualquer tipo de ferramenta que a gente possa ter pra deixar o cérebro mais plástico e facilitar a gente mexer essas cordinhas, né? Por que não? O cuidado de qualquer tipo de substância é que você tem que saber o que você está usando, em qual dose, e ter feito aquilo com cuidado, com critério, devagarzinho, testando todas as doses, as substâncias em pessoas adequadas para poder prever um pouco do resultado e fazer bem. O único problema de substâncias novas que são usadas fora desse contexto é que tá misturado com um monte de coisa, tem muita variabilidade, então... Você diz, eu sei que tem estudos nesse sentido, mas até a gente chegar ao ponto de dizer qual substância ali que está fazendo bem, quais outras estão juntos naquele uso, o que está acontecendo nesse processo para a gente poder futuramente usar isso na dose certa para a pessoa certa, entendeu? É um assunto muito, muito interessante essa reflexão. Eu vou partir da ideia do canabinoide, que está muito em voga, né? Libera, bloqueia. O que aconteceu com o canabinoide? Canabinoide é qualquer substância que possa agir no nosso sistema, um negócio chamado sistema endocannabinoide. Um sistema canabinoide, nossos receptores que são sensíveis a alguns tipos de substância que provém da cannabis. E também você pode produzir substâncias parecidas que vão ativar esses mesmos receptores. Então, na planta cannabis sativa, da qual se produz a maconha, você produz uma série de substâncias. E várias dessas substâncias conseguem agir nesse sistema nosso cannabinoide, certo? As principais aí que estão inclusive na mídia, são o THC e o CBD, o canabidiol e o THC. Então, é assim que é o conhecido nas rodas boêmias, né? Então, é legal como uma nova classe a ser estudada. E tem algumas coisas cuja eficácia já foi comprovada. Por exemplo, para formas de epilepsia infantil refratárias a outros tratamentos. Excelente. Aquelas mães que tinham que sofrer para conseguir canabidiol, claro, absurdo, né? O que bom que hoje isso foi superado. Tem algumas formas, por exemplo, de sintomas de câncer, perda de peso com falta de apetite, você pode melhorar com alguns tipos de tratamento com canabinoide. Alguns tipos de dor dentro do contexto cancerígeno com bastante cautela, mas também questionável. Enfim, náusea relacionada à quimioterapia, tem estudos mostrando, mas estão querendo usar canabinoide para tudo. Isso está meio que queimando esse cartucho. Porque no Brasil houve uma certa liberação um pouco abrupta de várias formas de canabinoides, né? Com pouco controle de quais são as combinações que você está usando, em quais doses. Claro que não é uma boba, você não pode fazer qualquer coisa, mas o universo as possibilidades de você produzir e vender um canabinoide hoje, qualquer tipo de derivado lá dentro de uma tabela permitida, é muito variável. Então você não sabe muito bem se o que você comprou hoje é igual ao que você está comprando amanhã, ou em alguns casos, né, dependendo até de safra, de produção, você não sabe se o que você comprou de uma marca está igual da outra, porque não é que nem eu quero tomar dipirona. Tudo bem que tem várias marcas, mas a dipirona é tantos miligramas, acabou, é aquilo ali que tem naquela substância. E tem alguns recipientes no comprimido, mas no canabidiol não. Eles não conseguem sintetizar isso aí? Consegue, mas não é isso que está sendo... Aí que tá. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem liberação um pouco antes daqui e tem um pouco mais da pegada de usar a substância isolada e sintética. O CBD, o THC, você coloca na proporção certinha, padroniza e faz estudo. A psilocibina lá no John Hopkins está sintetizada. Os estudos deles são... Pronto. Esse é o caminho, na minha opinião, né? Agora, existe muito lance de você usar uma combinação de vários componentes que tem ali na cannabis, junto com o CBD e o THC, e aí com a hipótese de que eles poderiam amplificar os efeitos. Eu não estou falando que isso não possa ser verdade, só que quando você faz isso sem um rigor, que substâncias, em qual quantidade, de que maneira, você começa a ter muita dificuldade de estudar e entender o que está acontecendo. E o fato é que quando você faz estudos grandes, todo mundo está tentando fazer muitos estudos grandes para tentar de todas as maneiras comprovar efeito, por exemplo, de canabidiol para dor,
qual que é o parecer das sociedades hoje? Não tem evidência suficiente. Pode estudar, pode fazer em ambiente controlado, pode fazer experimento, chamar o paciente, assinar um termo, aceitar que está testando, mas não tem evidência ainda para você ficar usando. Porque eu usei e ajudou. Pode tomar café, você pode tomar água e achar que melhorou. Não é que isso não tem valor para sua vida, mas para você falar que esse remédio está funcionando como remédio, que não é efeito placebo, por exemplo, você tem que provar isso. Então, e como foi uma liberação um pouco menos criteriosa do que o habitual, vamos falar assim, mais flexível do que o habitual, para não ser pejorativo no termo criterioso, foi mais flexível, até porque tinha essa crise de não conseguir comprar, de não conseguir usar, gente precisando e muito caro. Então, isso acabou tendo uma liberalidade muito grande e agora você entrou numa situação meio que quase que de perda de controle. E então, um monte de paciente chega no meu consultório com parte, você gastou uma grana enorme com canabinoides sem efeito. Porque alguém falou que fez, usou, mas não adianta alguém falar que usou e funcionou, porque, como eu falei, para você saber se um remédio funciona, você tem que pegar um monte de gente, sortear em 2 grupos, dá para um, não dá para o outro, dar um placebo e ver se aquilo funciona mesmo. E quando você faz isso, e está sendo feito muito isso pro Parkinson, não tem efeito para sintoma motor. Tem um monte de estudo mostrando isso já. Não tem impacto para sintoma motor, não é por aí. Tem estudos grandes mostrando isso. Até agora tudo mostrou que não.